Você já sabe usar o Mapper para converter um objeto, não é? Mas e se eu quiser desconverter ele? Vou precisar fazer isso na mão, de novo? Mapeando todas as propriedades? Bom, para te responder, não vai. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como é que a gente faz isso e algumas outras coisas bem legais usando ali do Map Structure. Bora lá? Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo ao meu canal. Meu nome é Gabriel, é um prazer ter você por aqui. E neste vídeo eu vou te mostrar alguns recursos bem legais que a gente tem ali na biblioteca do Map Structure e que pouca gente usa. Se você assistiu o vídeo anterior de Mapper, que eu tô deixando no card também na descrição, considere assistir se você ainda não assistiu. A gente parou nessa parte aqui. Então, basicamente, a gente fez a conversão de um punch clock para um punch clock response. E aí eu questionei, pô, e se eu quiser fazer o inverso? Se eu quiser converter agora um response em um punch clock, eu vou ter que fazer a mesma coisa e sair mapeando um monte de source e target? Se eu tentar executar a aplicação aqui, a gente já vai ver que esse cara não vai funcionar. Eu teria que mapear os nossos targets aqui que ele não está encontrando. Só que quando a gente já tem um mapeamento sendo feito, por exemplo, o mapeamento de A para B, se eu quiser mapear de volta de B para A, tem uma forma bem fácil de fazer isso e a gente não precisa ficar se preocupando com todos esses mapeamentos. O que a gente vai precisar aqui para fazer essa mágica acontecer é uma anotação, que é a Inherit Inverse Configuration. Basicamente a gente está falando aqui que a gente quer herdar a configuração inversa. Então, com essa configuração aqui, com essa anotação, basicamente a gente já está falando que a gente quer o inverso. Só que tem um porém. Se eu tentar subir a aplicação, ó, eu vou subir a aplicação sem isso aqui para a gente ver o erro de novo. Vamos lá. Ele vai falar que a gente tem esses caras aqui não mapeados. Se eu usar a aplicação para ele herdar a configuração inversa, ele vai conseguir herdar de user, porque já está mapeado de punch time. Ele provavelmente vai dar erro no ID, ó. Vamos ver. Pô, Gabriel, por que ele reclamou do ID se você falou que ele faria o inverso? De fato. Só que quando a gente converteu aqui, ó, punch clock para response, a gente em nenhum momento no response utilizou o ID, ó. Tá vendo? E quando a gente quer criar um punch clock, a gente precisa de um ID. Então ele vai reclamar. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode usar o mapping e a gente pode colocar aqui o nosso target, que vai ser o ID, e a gente fala que a gente quer dar um ignore. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, a nossa aplicação vai rodar. Então já vai funcionar isso aqui já. Mas repare, ó, que se eu não tiver, por exemplo, essa parte aqui que inverte a configuração, ó, mesmo que eu mapeie o ID, ele vai reclamar. Eu teria que pegar e mapear aqui o user, o target agora seria user.name e a source seria user. Teria que fazer isso aqui invertendo, beleza? Só que a gente tem essa configuração aqui que ele vai basicamente herdar a configuração inversa. E aí vai resolver isso aqui pra gente. Bora ver isso aqui num teste? Vou montar um teste aqui pra gente. Bom, montei um teste aqui pra gente, rapidinho. Teste fácil, mesmo esquema. Então, basicamente eu tenho aqui um response e eu quero usar o nosso mapper e eu quero que esse mapper mapeie aqui do nosso response para um punch clock. E aqui que eu tô checando. Eu tô checando aqui o nosso name do response, ele vai ser igual ao nosso name do punch clock, e a mesma coisa que o nosso time punch é o nosso punch time. Se eu executar esse teste aqui, ó, vamos ver, ele vai passar. Passou. Então isso aqui tá funcionando. Aí você me fala assim, pô, Gabriel, mas esse D aqui, eu não quero deixar esse D como ele sendo ignorado. Eu preciso criar um ID quando eu for criar o meu punch clock. A gente pode usar a expression, que é isso aqui, ó. Expression, então nesse caso aqui vai ficar assim, 5 long. Se eu usar isso aqui, ó, para setar um ID, setar o ID 5, vamos fazer um ajuste no nosso teste pra gente ver isso aqui rolando. Eu quero que a gente tenha o nosso punch clock, que vai ser ali usado, convertido. Eu quero que ele seja igual a 5. Se dessa forma eu rodar aqui o teste, é para o nosso teste passar. Vamos ver? Nosso teste passou. Se eu mudar aqui para 10, por exemplo, rodar o teste de novo, vai falhar, porque a gente está esperando que fosse um 5. E a gente setou na mão aqui que vai ser um 10. Aqui você pode fazer algumas brincadeiras, você pode colocar um handle UUID, se o atributo for um UUID, enfim. Ó, ele esperava um 5 e veio um 10, Beleza? Vou voltar para o ignore aqui. Vamos fazer isso aqui do nosso teste também. Top. E vou te mostrar mais uma coisa bem legal que a gente tem aqui, que é o seguinte. Gabriel, se eu quiser fazer alguma coisa antes desse mapeamento ou depois desse mapeamento, tem como? Tem, ó. A gente tem duas anotações aqui, before mapping e after mapping. O nome é bem intuitivo, né? Então o before mapping vai executar antes do mapeamento e o after mapping vai executar depois do mapeamento. Então vamos fazer aqui um teste com after mapping. Ó, default void depois de mapear
E aqui a gente vai precisar definir o nosso mapping target, que vai ser o punch clock, só para o nosso mapper saber se organizar, né? Porque a gente pode ter vários mapeamentos aqui. Então eu quero que quando a gente mapeie algo para punch clock, eu vou, sei lá, printar um monte de A aqui. Vamos executar a aplicação e ver na prática isso aqui acontecer. Eu acabei de perceber que isso aqui não vai dar certo, porque eu não estou usando esse punch clock response para punch clock. Eu vou fazer o inverso aqui, ó. Em vez de testar com esse cara, vamos testar com esse cara que ele está sendo chamado no nosso service. Deixa eu só alterar aqui. Eu quero que quando este cara seja o nosso alvo, ou seja, quando o nosso punch clock to response for usado, ele vai printar esse monte de A. Subir a aplicação aqui de novo, porque no nosso service aqui, ó, a gente já usa ele, ó. Então quando esse cara aqui for usado, e se for este o target, a gente vai imprimir um monte de A no console. Nossa aplicação subiu, vamos ver isso aqui funcionando. Vou executar aqui de novo. Mapeou normalzinho, ó, e printou um monte de A. Beleza? Depois de ter mapeado. É isso que a gente pode usar para fazer alguns tratamentos. Depois de mapear, eu quero que, não sei, qualquer coisa aconteça, ou antes de mapear, qualquer coisa aconteça. Bom, esse aqui foi o vídeo. Ele foi um vídeo mais curto, mas eu espero que você tenha curtido. Nesse vídeo aqui você aprendeu a herdar a configuração inversa, aprendeu aqui a colocar o ignore ou a expression também, a fazer uso da expression. E também que a gente tem aqui o nosso after mapping, o nosso before mapping, que dá pra fazer várias coisas aí. Bom, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, considere deixar um like, considere se inscrever no canal. O repositório que a gente usou aqui do projeto vai estar aí na descrição, então acessa aí o repositório, pode baixar o projeto se você quiser. Considere assistir o vídeo 1 também, se você não assistiu. Vou deixar o card aí, provavelmente, em algum lugar. Vou deixar na descrição também. É isso, espero que você tenha curtido. Forte abraço, valeu, te vejo na próxima.